Eita. Pronto. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Namoro Inteligente. É sempre uma satisfação para mim poder compartilhar destes momentos com vocês. Para iniciar a nossa aula, eu vou pedir para que a Jaqueline possa fazer a oração para a gente, mas antes nós temos um vídeo que será a música do tema relacionado com a nossa aula de hoje. Eu gostaria que vocês pudessem prestar bem atenção em tudo que ela está nos ensinando. Anderson, por favor. Posso ver alguns levando outros pras trevas e escuridão. Porém, nós dois nos ajudamos e ao lado do Senhor podemos ficar. E o poder da luz aqui nos conduz. Posso então te ajudar a ser melhor. Ser forte comigo pra podermos juntos alavancar. Espera comigo e os padrões irão nos abençoar. Juntos nós lembramos o que o Pai nos enviou aqui. Ser forte comigo assim. Meu agir não irá tentá-lo e nós só faremos aquilo que é bom. Eu quero amar, fazer o que é certo e andar no caminho do Salvador. E o poder da luz aqui nos conduz. Posso então te ajudar a ser melhor. Ser forte comigo pra podermos juntos alavancar. Espera comigo e os padrões irão nos abençoar. Juntos nós lembramos o que o Pai nos enviou aqui. Ser forte comigo assim. Ser forte comigo pra podermos juntos alavancar. Espera comigo e os padrões irão nos abençoar. Juntos nós lembramos o que o Pai nos enviou aqui. Ser forte comigo assim. Obrigada. Eu não sei quantos de vocês já conheciam essa canção, mas ela nos traz uma mensagem muito importante. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos novos na nossa aula, então sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Cilei Moreira e esse é o curso Namoro Inteligente.
Então, eu gostaria que vocês pudessem me dizer, alguns de vocês, de forma bem breve, qual o ensinamento principal que vocês puderam obter desta canção? Eu posso falar? Claro. Perfeito. Essa canção era uma das minhas favoritas para ouvir na missão. Então, algo que me tocava muito nela é quando ela falava que os padrões, as bênçãos, tudo que a gente fizer de certo, aquilo vai nos abençoar, ou seja, vai nos ajudar a seguir com uma barra de ferro, porque querendo ou não, um relacionamento, um casamento, vale muito isso, você segurando a barra de ferro juntos e caminhar juntos. Eu gostava dessa parte também. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos tratar sobre um tema muito importante e que, ao longo dos tempos, tem sido algo muito atacado por Satanás, como forma de nos impedir de receber grandes bênçãos, em especial as bênçãos de se ter uma família próspera e feliz na mortalidade e eterna no mundo vindouro. E a música, para mim, ela também fala sobre esperar, esperar com paciência, esperar com obediência. Talvez ao longo da nossa jornada, uma das grandes dificuldades que vamos enfrentar na vida seja o permanecer obediente. Permanecer obediente quando a gente não sente nada, permanecer obediente em meio às dificuldades da vida, que às vezes surgem assim como um vendaval, como uma grande tempestade, e que nos causa grande espanto e medo. Permanecer obediente quando a gente ora e parece que ninguém nos ouve, quando tudo à nossa volta parece ruir. O grande desafio é permanecer obediente em meio às tribulações da vida. E hoje nós vamos falar sobre a lei da castidade, que essa é uma lei tão importante e para todos nós, né? E eu gostaria de perguntar para vocês o que a lei da castidade representa. Vocês estão mais quietinhos? Então vamos lá. Virtude Eu e posso falar. pureza sexual. Pode, claro, por favor. Ah, tá. Eu pensava que Pode ver. você já tinha pulado. Então, Não. lei da castidade representa, acho que um amor do Pai Celestial pelas famílias, né? Nós sabemos que Adão e Eva, eles receberam esse mandamento de procriar, então, a lei da castidade é algo importante, porque se nós guardamos a lei da castidade, nós vamos ter o casamento feliz e automaticamente Pai Celestial vai nos abençoar e abençoar nossos filhos, né? Nossa futura geração. Então, ela representa a pureza e amor ao cônjuge e ao Pai Celestial. Muito bem, muito obrigada. Exatamente isso, né? Representa toda a virtude e a pureza sexual dos filhos de Deus. E que é tão importante para a construção dessa família que o Derson colocou para a gente. Então, eu gostaria de um voluntário para poder ler para a gente esse slide. Está escrito nesta tela. Eu posso ler. Por favor, Brenda. Não sejam enganados pelas mentiras de Satanás. Não existe felicidade duradoura na imortalidade. Não se encontra alegria na violação da lei da castidade. O que acontece é exatamente o oposto. Pode haver um prazer momentâneo. Por algum tempo pode ser que tudo pareça maravilhoso, mas rapidamente o relacionamento deterioriza-se, dando lugar à culpa e à vergonha. Então, uma das coisas que Satanás tenta colocar para a gente, Brenda, é justamente o oposto disso, não é? De que há alegria na quebra da lei da castidade. E esta fala, ela nos chama justamente a atenção para isso, para que nós não sejamos enganados, porque não existe
felicidade duradoura na imoralidade. E isso precisa estar muito bem entendido, compreendido. Precisamos ter essa clareza na vida da gente para podermos viver este mandamento tão importante, que é a lei da castidade. Então, esse prazer que parece acontecer na vida da gente, ele é momentâneo. E não importa o tempo que isso possa levar, mas em algum momento você será tomado pela tristeza, pela angústia, pela depressão, pela vergonha, e seu casamento e sua vida serão destruídos, e você saberá o porquê disso, né? E Satanás tenta nos ludibriar, como se o oposto disso fosse verdade, e o que não é. Porém, por outro lado, alguém para ler para a gente essa tela, por favor? Por outro lado, quando obedecemos à lei da castidade e nos mantemos moralmente limpos, sentiremos as bênçãos de maior amor e paz, maior confiança e respeito por nosso cônjuge, maior dedicação mútua e, portanto, um sentimento mais profundo e significativo de alegria e felicidade. Isso é o que nós buscamos, é o que nós almejamos. Mas ao quebrarmos a lei da castidade, seja da forma que for, a gente vai falar um pouquinho sobre essas formas, nós não vamos conseguir encontrar esta paz, esse amor, nós não vamos ter maior confiança em nós mesmos e no Senhor, maior respeito pelo nosso companheiro ou pela nossa companheira. E nós vamos ver ao longo da nossa aula que essa decisão ela precisa ser tomada logo. Então, tendo como base o que nós já falamos até aqui, quais os principais desafios de uma vida moralmente limpa? Gostaria de ouvir de vocês. Quando se fala em desafio para se ter uma vida moralmente limpa, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu gostaria que, por favor, vocês pudessem falar a respeito disso. Estão pensando na primeira ou na segunda coisa? Brenda, você gostaria de falar? Os principais desafios é que a gente precisa sempre nos manter limpos, né? Ter uma vida pura, para a gente sentir a inspiração do Espírito Santo na nossa vida, né? Ele que vai ser nos ligando para saber, para fazer as coisas corretas do Senhor, e isso a gente não pode, precisamos nos manter limpo para poder sentir essa influência em nossa vida. Obrigada. E o que acontece, assim, que às vezes pode nos dificultar termos essa vida? É importante nós entendermos as dificuldades que nós podemos enfrentar para que possamos lidar melhor com cada uma delas. Porque decidir ter uma vida moralmente limpa não é uma tarefa fácil, em meio às tentações que estão aí, a pronta entrega para todos nós, a cada momento, em todos os momentos da nossa vida. E nós precisamos estar sempre atentos para esses desafios, que pode ser um pensamento, que pode ser algo que a gente assiste na TV, que a gente alimenta muito isso com os programas de televisão, e isso pode, com o tempo, se tornar um desafio para que eu possa ter uma vida moralmente limpa, porque ninguém começa com o ato em si, com uma atitude em si. Tudo começa com um pensamento, que gera um sentimento, que vai sendo nutrido ao longo das coisas que a gente faz, que pode ser a TV, que pode ser a amizade, na escola, na faculdade, pode ser, às vezes, você se
relaciona com alguém que não possui os mesmos padrões que você, os mesmos propósitos que você, e isso vai gerar grandes desafios para que você possa ter essa vida moralmente limpa. Alguns podem sentir atração por pessoas do mesmo sexo, e isso pode gerar grandes desafios para que você possa ter uma vida moralmente limpa. Então, precisamos entender quais os desafios que cercam essa decisão importante que cada um de nós deve fazer de ter uma vida moralmente limpa e preparar, e como a Brenda muito bem colocou, buscando a ajuda do Espírito para que ele possa nos guiar em nossas atitudes. Mas se eu sei que, por exemplo, tudo começa com o pensamento, que gera um sentimento, então eu não vou, por exemplo, assistir coisas que possam despertar sentimentos que não vão me ajudar a ter uma vida moralmente limpa. Vocês concordam comigo? Então a gente precisa tomar cuidado e vigiar com relação a isso. Se você está assistindo, é algo pessoal que eu vou relatar, né? Eu estou assistindo um filme. Aquela história está muito interessante, eu gosto muito do enredo que está se desenrolando daquele filme. Mas aí, de repente, ele solta um palavrão. Eu nunca chamei um palavrão em toda a minha vida, eu tenho 44 anos, e eu não gosto de ouvir. Então, aquele filme perdeu a graça para mim, eu mudo. Ou então, eu estou assistindo um filme, tem uma cena ruim, eu passo rapidamente aquela cena. Mas no passar, ele vai continuar mostrando algo para mim. Ele só vai acelerar. E aquilo pode permanecer na minha cabeça. Então, eu preciso vigiar, tomar cuidado. Eu não posso permitir que nada me faça pensar, mesmo que minimamente, que o pecado é normal, que se relacionar sexualmente com pessoas fora dos laços matrimoniais é normal. Porque eu assisto muito isso na TV, porque eu assisto muito isso na novela, porque eu vejo muito isso no Big Brother e coisas desse tipo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Precisamos ser sentinelas, alertas e constantes em nossa própria vida, para que, com a ajuda do Espírito, eu possa lidar com esses desafios e encontrar. Eu gosto muito dessa imagem de Cristo, essa serenidade que a gente sente ao olhar para essa imagem, a paz e a tranquilidade de alguém que vive pelo Espírito e que busca se tornar um discípulo de Cristo em pensamentos, sentimentos e ações. Então, que possam sempre ponderar sobre isso. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, né? O que podemos encontrar ao viver a lei da castidade no namoro? Amon, Jaqueline, Alisson, Ana, Brena, Brenda. Acho que eu vou falar. Dá para ouvir? Sim, O que podemos encontrar, aguardar a lei da castidade, né? Eu acho que quando a gente guarda a lei da castidade, a gente consegue ter o nosso namoro, né? Porque quando a gente guarda a lei da castidade, a gente consegue ter um namoro mais respeitado, um namoro mais puro, um namoro mais voltado ao Pai Celestial. A gente consegue ter mais os sussurros do Espírito Santo, porque ele vai estar do nosso lado quando a gente está guardando o mandamento, o nosso relacionamento, e ele vai nos ajudar, para que a gente possa nos fortalecer, crescer e sermos nutridos, né? E vai nos ajudar a tomar boas decisões e vai ajudar a gente a ser mais feliz, né? Na igreja a gente aprende, quando a gente guarda a lei da castidade, a gente tem um relacionamento mais feliz, né? Até o casamento também. muito obrigada. Jaque? Você Eu não também levantou a consegui mãozinha. ouvir muito bem o que a irmã falou quando ela estava falando, estava muito baixinho. É,
Mas, basicamente, quando a gente vive a lei da castidade no namoro, a gente tá mais sensível a gente ter experiências espirituais junto com aquela pessoa. Da gente também poder saber o momento certo da gente tomar as decisões de se casar, de tomar uma vida a dois e de principalmente da gente entender o espiritual da outra pessoa, porque é muito bom a gente estar com uma pessoa legal, uma pessoa que compreende a gente, mas e o espiritual daquela pessoa? Como é que essa pessoa vai nos levar ao templo? Como é que essa pessoa vai nos ajudar quando algo estiver errado? E assim por diante. Acho que o namoro é uma preparação muito importante. E quando a gente cumpre essa lei, a gente está mostrando ao Senhor que a gente ama aquela pessoa e também que a gente o ama. Muito obrigada, meninas, pela contribuição de vocês, né? Então, ao longo de toda a nossa experiência no namoro, a lei da castidade mostra o caminho da paz de espírito, segurança duradoura e felicidade, que está relacionado ao que vocês relataram para a gente nesse momento. Então, quando eu guardo a lei da castidade, eu vivo experiências espirituais muito marcantes e fortalecedoras com a pessoa que eu estou me relacionando. E eu vou conseguir, com certeza, ser muito mais feliz naquele relacionamento, em todos os relacionamentos, e levar isso para o meu casamento. Então, por que devemos ser moralmente limpos? Gostaria de ouvir de vocês também. Por que devemos ser moralmente limpos? Amon, você gostaria de comentar, de responder essa pergunta para nós? Ou a Alessandra? O Alisson? Alguém gostaria de responder a pergunta? Bom, eu acho que nós devemos ser limpos porque, primeiro, o Pai Celestial, ele quer que nos tornamos como ele, né? Então, a maneira de nós tornarmos como ele é ser exemplo tanto para o Pai Celestial, para o Pai Celestial, tanto para outras pessoas, né? Então, nós temos família, nós temos amigos e eles vão seguir nossos exemplos, né? Então, se a gente quer amar as outras pessoas, amar o nosso próximo, nós devemos ser como Cristo nos ensinou que devemos ser, né? Então, nós precisamos fazer isso também porque nós temos outros atributos na nossa vida que precisamos exercer, né? Então, acho que para mim é isso, sabe? Muito obrigada. E o que você falou está muito relacionado a essa escritura. Moisés 6:57. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode habitar em sua presença. Então, nós temos o desejo de voltar à presença do nosso Pai Celestial. Nós nos esforçamos para isso todos os dias, em tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas para que eu volte à presença do nosso Pai Celestial, para que eu usufrua de todas as bênçãos maravilhosas que Ele tem preparado para mim, tanto na mortalidade quanto na eternidade, eu preciso ser moralmente limpo, porque nada impuro pode habitar em Sua presença. Então eu preciso me esforçar ao longo dessa minha jornada para permanecer. Mas aí, falando sobre isso, parece algo tão pesado, né? Parece algo tão difícil. Como que eu vou estar, então, sempre moralmente limpo? Eu não vou poder habitar na presença de Deus? Nós precisamos entender o proceder do Salvador. Jesus Cristo, ele desceu abaixo de todas as coisas para nos proporcionar o meio de nós nos arrependermos de nossos pecados, não só de nós nos arrependermos, mas de nós obtermos a ajuda dele sobre todas as coisas sempre.
E Ele sabe que nós vamos errar, nós somos falhos, mas Ele espera que em nosso coração, em nossa mente, haja um desejo e um esforço constante de sermos perfeitos, mesmo que mesmo que saibamos e que Ele também sabe que nós não vamos alcançar isso em sua plenitude. Mas aquilo que nos falta complementa o Senhor. Ele ama o nosso esforço, o nosso desejo de nós estarmos na presença dele. E isso está relacionado a muitas formas da lei da castidade. Por exemplo, algumas pessoas, elas enfrentam o desafio de sentirem-se atraídos por pessoas do mesmo sexo, ou até outras pessoas que sentem-se atraídos por ambos os sexos. E isso as impede, então, de usufruir de todas as coisas do reino de Deus na terra? Com certeza não. Com certeza não. Mas o Senhor, Ele espera que nós nos mantemos moralmente limpos, que guardemos a lei da castidade, que entendamos que as relações sexuais, elas só podem acontecer entre homem e mulher, legal e legitimamente casados. E essa busca e esse esforço constante será muito recompensado pelo Senhor. Ele vai nos ajudar em meio às nossas dificuldades. Ele vai nos abençoar em meio às nossas aflições. É dele e por meio dele, e sempre será por ele, que nós vamos conseguir vencer os desafios da nossa vida. E vamos falar agora um pouquinho sobre 6 passos. Na verdade, são 6, eu acabei colocando só 5 aqui, tá? Mas nós vamos falar sobre alguns passos que vão nos ajudar a nos preparar e a nos prevenir. E esses passos são importantes, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Deixa eu ver aqui. Alessandra, você pode ler para nós o primeiro, por favor? Sim. Decidam agora que serão castos. A decisão de ser casto e virtuoso precisa ser tomada apenas uma vez. Tomem a decisão agora e que ela seja tão firme e arraigada que jamais possa ser abalada. Nós já ouvimos muito isso ao longo de nossa vida dentro da igreja. Fomos ensinados muitas vezes que precisamos decidir antes. Decisão determina o destino. Eu acho que todos nós já ouvimos sobre isso. Decisão determina o destino. Então, não posso esperar, por exemplo, estar numa situação difícil para decidir se eu serei casto ou não, se eu vou guardar ou não da lei da castidade. Jamais. Essa decisão precisa ser tomada muito antes de qualquer situação. Como diz, como a Alessandra leu, agora. Para que eu nem me envolva em determinadas situações, mas caso aconteça de eu estar numa situação difícil, a decisão já está tomada. A decisão já está tomada. E eu vou conseguir escapar ou sair dessa situação difícil. Alguém para ler o segundo, por favor? Ale, você gostaria de comentar sobre essa primeira parte que você leu? Não, tá claro. Obrigada. O Alisson, você pode ler o segundo? Passo. O segundo, Obrigada. controle, Isso aqui. controle seus pensamentos. Na linguagem, ninguém se resolve com a modalidade de momentos para outros e as primeiras semente a modalidade e imortalidade sempre são plantas na mente, plantadas na mente. Muito obrigada, Alisson. Nós falamos sobre isso um pouquinho, né? Controlem seus pensamentos, tá? Então, ninguém se envolve com a imoralidade de uma hora para outra, de um momento para o outro. Então, tudo começa ali
com a mente. Você assistindo algo, você achar que é só rápido. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, ah, é rápido, vai já passar, vai já acabar. Mas é o suficiente para que algo seja plantado na sua mente. E a mente da gente é como um grande terreno fértil. Tudo que você jogar, brota. É uma das terras mais férteis que existe. Tudo que você jogar nela, brota. Então, por isso, precisamos alimentar ou plantar ou colocar nela as melhores sementes, para que apenas as melhores coisas, os melhores pensamentos e os melhores sentimentos possam brotar nela. Já é muito difícil, porque estamos cercados de coisas. O mundo faz parecer que a lei da castidade é algo antigo, desnecessário, que não é, que não deve ser vivido, que não tem validade. Já então já é difícil, porque tudo à nossa volta leva para isso. Então, mais um motivo para que nós possamos controlar os nossos pensamentos, e uma ajuda a esse controle é apenas colocando, vendo as melhores coisas possíveis e buscando senti-las também. Lembra da música? Aguarda. Vamos juntos aguardar. Ana, você pode ler o terceiro? Sempre orem pedindo forças para resistir à tentação. Sempre. Né? Lembra que a gente falou que o Senhor, procurando aqui o sexto, que o Senhor, ele desceu abaixo de todas as coisas. Ele pode nos ajudar, ele sabe o que fazer para nos ajudar. Então, nós devemos viver em espírito de oração, sempre pensar a respeito disso, buscar a ajuda do Senhor para poder resistir. Eu gosto muito do poder da mente, sabe? Porque nós somos capazes de controlá-la e nós não podemos permitir que ela nos controle com aquilo que a gente alimenta. Então, ora pedindo pela manhã ajuda ao Senhor para que ao longo de seu dia você possa ter os melhores pensamentos e buscar o melhor, a maneira do Senhor, e agir pelo Espírito, para que Ele possa te ajudar a vencer todas as tentações que você possa viver ao longo do seu dia. Porque o inimigo, ele é astuto. Como a Ana leu, existe muitos disfarces, muitos disfarces. A profecia de Isaías nunca se cumpriu tanto na íntegra como tem se cumprido agora. O mal vai parecer bom e o bom vai parecer mal. Né? Então, o inimigo ele tem usado muito dessa artimanha, né? De fazer mesclar as coisas. Aquilo que é ruim, ele veste com coisas boas e atrativas para nós. E a gente pensa assim, mas é só um pouquinho disso, é só um pouquinho daquilo. Eu vou assistir isso só um pouco, logo vai passar, nada vai mudar. A história é tão boa, a série é tão maravilhosa. E assim a gente vai se enganando. E como nós aprendemos na aula passada, aí nós vamos sendo enrolados com um cordel de linho. Ele é tão fino que quase chega a ser imperceptível. Uma volta você quebra, duas até você consegue, mas quando você se dá conta de que está envolvido com ele, tem muitas voltas e você sozinho não é capaz de quebrá-lo. Precisa da ajuda do Senhor para fazer isso. Eu vi aqui uma mãozinha levantada. O Alisson, foi você. Pode falar. Ah, quando tá falando aí, eu pensei numa que eu aprendi na a terceira é muito importante, né? Que a gente tem que pedir a força do Senhor para nós não cair numa tentação, né? Eu estava na aula do Jais, do Jais,
e eu aprendi muito. A gente falou, debateu sobre isso também. Tipo assim, a gente nunca é forte. Tipo assim, o, a, pala- a palavra de sabedoria. Tipo assim, até, pode, tu nunca pode também ficar sozinho com uma moça dentro da casa. E eu aprendi, e também a gente, ah, vou ficar, mas eu sou forte. A gente nunca é forte. A gente sempre cai também, né? E, e também a gente tem que pedir orientação do Senhor também, para a gente não cair em tentação também. Sim, muito obrigada, Alisson, por suas palavras. E isso me fez lembrar de um conselho do presidente Gordon B. Hinckley, mas depois eu compartilho com vocês sobre esse conselho. Vamos passar para o quarto. Quem ainda não leu, que pode ler o quarto, por favor? Se forem casados, abstenha-se de todo tipo de flerte. E aí isso também se aplica ao namoro, né? Vamos vigiar. Se eu estou comprometido com alguém, eu devo respeitar aquela filha amada de Deus, ou aquele filho amado de Deus. A lei da castidade, ela tem como base a obediência aos princípios do Salvador, e ela tem como base o respeito, né? Quando eu compreendo o valor do outro, eu vou respeitar. E o flerte, ele é perigoso. Começa com olhar, parece que é algo que não tem muito a ver, mas aí quando você vê, lembra do cordel de linho? Você vai sendo envolvido pelo cordel de linho, de forma muito sutil e quase que imperceptível, até que algo mais grave aconteça. A quinta. Hum, Alguém pode ler a quinta? Se forem casados, evitem ficar sozinhos com pessoas do sexo oposto, sempre que possível. Muitas das tragédias da imoralidade começam quando um homem e uma mulher estão sozinhos no escritório, na igreja ou dentro do carro. É claro que isso também se aplica aos namorados. Então, precisamos tomar cuidado. Saiam em grupo, escolham bem suas amizades, façam atividades. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, né? Deu vários exemplos de como você pode fazer, que tipo de atividades você pode fazer com seu namorado, coisas que vão edificá-los, que vão ajudá-los a se aproximar de Deus. E é interessante que nós precisamos sempre entender que a vida da gente é como um triângulo. Deus está aqui na ponta e o homem e a mulher estão nas duas extremidades abaixo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo um do outro, mais vocês se aproximam. Isso é muito interessante. Eu estou aqui, o homem e a mulher, nas duas extremidades abaixo do triângulo. Mas quanto mais eu estudo as Escrituras, quanto mais eu conheço o proceder de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco orientação do Espírito, mais perto do Senhor estou, mais perto da outra pessoa também, do meu namorado, da minha namorada. E isso vai me ajudando a construir os alicerces fortes de um casamento eterno. O casamento eterno, ele não se dá somente pelo convênio que nós fazemos no templo. Sem esse convênio não é possível, é importante a ordenança que une esse casal para esta vida e para toda a eternidade. Mas enquanto nós estamos sendo selados, algo nos é ensinado. Devemos permanecer fiéis ao convênio e um ao outro,
para que esta família se torne efetivamente eterna quando ambos atravessarem o véu. E o sexto, que vai nos ajudar a preparar e prevenir, é o estudo das Escrituras. Eu devo estudar as Escrituras todos os dias, para que eu possa conhecer o meu Salvador, conhecer sua vontade e, sobretudo, saber como agir. Então, essas seis coisas vão ajudá-los a se preparar e a se prevenir das armadilhas de Satanás nas nossas vidas, tá bom? Tem essa escritura, Alma 38:12. Brenda, você pode ler para nós? Brenda, Ao seu ver, o que aqui em significa a cima, expressão? Brena, Ah, a parte de cima, fa- aqui é a escritura. entendi. Fazer também com que todas as suas paixões sejam dominadas, para que te enchas de amor. Alma 38:12. E aí vem a pergunta, que você, se desejar, Brenda, pode responder. Ao seu ver, o que significa a expressão faze, faze com que todas as tuas paixões sejam dominadas? Ao seu ver, o que significa essa frase? Faze com que todas as tuas paixões sejam dominadas. Brenda, abriu o áudio, pode falar. Acredito que a gente precisa muito ser. Não podemos ser dominados pelas nossas paixões, não podemos confiar no braço da carne, né? Como já foi falado antes, da gente confiar de que eu estou sozinha no carro com o meu namorado, então tá tudo bem, é só uma carona, ou eu estou num prédio, só eu e um amigo, tá tudo bem, mas a gente precisa tomar muito cuidado porque é, como fala, né? A gente não pode ser dominados por as paixões que a gente tem, seja de um amigo, seja de namorado, noiva, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não seja dominado por elas. Muito obrigada, Brenda. Alguém mais gostaria de expressar a sua resposta à pergunta? Alessandra, você gostaria de falar? Estava pensando aqui. Eu converso muito sobre essas coisas com umas amigas, com uma amiga específica, mas às vezes com outras. E nós vemos como a lei da castidade ela é uma dificuldade muito grande hoje em dia. E nós não falamos muito abertamente sobre isso, e é um assunto interessante, né? Então, é, acontecem coisas assim na vida, tanto dos rapazes quanto das moças, que há momentos em que é muito difícil. Os hormônios, os sentimentos, parece que qualquer coisa mexe com você. Então, tinha um slide anterior que falava muito de estar em oração com o Senhor, né? E isso é muito real, porque não pode vacilar, sabe? Nessa conexão com o céu, não se pode vacilar. Porque em um vacilo que você dá, eu passo uma semana sem fazer as minhas orações, sem estudar as escrituras. Hoje isso é muito perigoso. Como o presidente Nelson falou, foi 2018, eu acho, já faz uns 5 anos, 6 anos, não sei, que não vamos sobreviver sem o, o Espírito, né? O Espírito Santo nos ajudando. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que isso é verdade. Que um dia sem ir à igreja pode fazer toda a diferença. Que uma semana sem estudar as escrituras, sem fazer uma oração direito, pode fazer muita diferença. E a lei da castidade é uma das coisas em que Satanás tem atacado muito, 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 muitos rapazes e as moças. E os jovens adultos no geral. Então, fazer com que essas paixões sejam dominadas é algo extremamente difícil, que requer muito esforço mental, espiritual, e é só mesmo aumentando essa conexão com o céu.
para que a gente possa ter essa coragem de levantar e sair, trocar o canal, não ficar num lugar em que não temos boas influências e etc. Muito obrigada. Eu quero compartilhar com vocês uma citação do profeta Nelson, que ele disse o seguinte: espera-se tanto dos homens quanto das mulheres que observem a lei da castidade. O mandamento não cometerás adultério aplica-se a todos, né? E o elder Dali H. Oaks disse: a ênfase que damos à lei da castidade se aplica pela nossa compreensão do propósito de nossos poderes, de nossos poderes criadores na realização do plano de Deus. E o que isso significa, né? Que quanto mais nós compreendemos sobre a lei da castidade, quanto mais nós compreendemos sobre o nosso propósito no plano de Deus, em tudo que Ele criou e estabeleceu para nós, mais nós vamos conseguir vencer as dificuldades, usar o poder do Espírito, do próprio Salvador, para nos ajudar a vencer essa dificuldade. E como o presidente Nelson falou, se espera-se tanto do homem quanto da mulher, que observem a lei da castidade. Então, eu não vou chamar a atenção, eu não vou provocar o outro, eu não vou me comportar de forma que eu sei que não agrada o Senhor. Isso é controlar as paixões. E eu sou responsável por isso. Eu preciso entender isso como filha e como filho de Deus. Eu preciso entender qual o meu papel no plano de salvação e o que Ele espera que eu faça e como Ele espera que eu viva. Às vezes é difícil porque tudo é tão bonito no mundo, né? A moda e tudo mais é tão bonito, tão atraente, tão chamativo. E por que que eu tenho que viver o oposto disso? Por que que eu não posso, de forma tranquila? Eu não vou fazer mal a ninguém, eu só quero poder fazer parte disso. É ceder às paixões, é ceder ao homem natural que habita em nós. E precisamos, como a Alessandra muito bem colocou para nós na sua fala, tomar muito cuidado. E quando nós somos tomados por essas paixões, significa que nós estamos deixando de fazer exatamente o que a lei falou para nós. Deixamos de estudar as escrituras naquele dia ou naqueles dias ou naquelas semanas. As minhas orações deixaram de ser conversas sinceras com o Senhor e passaram a ser coisas mecânicas porque eu tenho que fazer. A minha frequência ao instituto talvez não seja tanto quanto deveria ser. Eu não estou me dedicando ao estudo das aulas para realmente aprender e me fortalecer. Eu gosto do que acontece lá, da música, dos bailes, do futebol, tudo isso é muito legal, mas o instituto é muito mais do que isso. Então, talvez eu não esteja frequentando a igreja como eu deveria, com o meu pensamento lá. Existe uma série de fatores pequeninos que possamos ter isso em mente, fatores pequeninos que nos impedem. Às vezes eu começo a reclamar de um líder, começo a reclamar, a ser seletivo nos padrões. Eu vou viver esse, mas esse aqui eu não vou viver tanto. Começo a ser seletivo aos mandamentos, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui eu posso fazer. E aí, quando você percebe, você cedeu completamente às suas paixões e elas dominam você. E acreditem, meus queridos jovens, que eu tenho amado participar desses momentos com vocês, acreditem, Deus não se deixa escarnecer. Em algum momento, a conta vai chegar e cada um de nós
terá que pagar. O desejo do meu coração é que essa conta seja paga pelo sangue expiatório de Cristo, o que significa que nos arrependemos e nos esforçamos para viver nessa vida o mais reto possível, cheio de pureza, em especial pureza sexual, que é o que tem sido tão banalizado na sociedade hoje. Os nossos corpos são sagrados, a maior e melhor e mais perfeita criação de Deus. E o inimigo sabe desse valor. E ele sabe que nada impuro pode habitar na presença de Deus. Então ele vai fazer tudo que ele puder para fazer parecer que o nosso corpo não vale nada, que não importa se for tocado, profanado, banalizado, seja com o vestir, seja com o agir, ou seja com o próprio ato da quebra da lei da castidade. E assim, ele nos afasta dos seres incríveis e celestiais que nascemos para nos tornar. Então, o desejo do meu coração é que possamos colocar a nossa mão nessa mão estendida do Salvador para cada um de nós. E que possamos seguir esse conselho do próprio Salvador Jesus Cristo, que foi transmitido por meio do profeta vivo. Pensemos celestial. E isso vai refletir nas nossas atitudes. Eu quero, neste momento, a gente tem alguns minutinhos finais. Eu gostaria de abrir para aquele que desejar compartilhar os seus sentimentos sobre o Salvador, sobre o que falamos agora, que o faça neste momento, por favor. Eu sei que a lei da castidade, ela é algo muito sagrado. É algo que vai nos transformar para sermos igual Cristo é. Nós precisamos sempre ter isso em mente, de que por mais que o mundo pregue que um homem e uma mulher pode ter relações antes do casamento, a gente precisa saber e confiar no mandamento maravilhoso que o Senhor nos deu da lei da castidade. É uma promessa que nós fazemos, né? Um convênio sagrado. E nós precisamos sempre procurar seguir esse mandamento, não nos deixar banalizar por música, por foto, por vídeo, por mensagens, nada que vai nos tirar do caminho que o Salvador deseja que nós trilhamos nessa vida. Eu sei que essas coisas são reais e eu deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo também. Amém. Obrigada, Brenda. Neste momento, eu também quero prestar o meu testemunho, de que eu sei que o Salvador ele está vivo, e que ele voltará à terra e reinará à frente do seu povo. Eu sei que o nosso corpo é um templo de Deus e que não deve ser profanado, e que as relações entre homem e mulher, legal e legitimamente casados, são sagradas e especiais, e que geram uma conexão importante e que deve ser esperada para ser vivida, até que vocês, em especial, assim como eu encontrei, possam encontrar
alguém que vai viver os princípios e as leis de Deus com vocês na mortalidade, para que juntos possam ter uma vida eterna. Eu sei que Deus criou as famílias para serem eternas. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é o reino de Deus na terra, que tem todos os poderes e autoridades para guiar o seu povo de volta à presença de Deus. Eu sei dessas verdades com plena certeza e convicção. E eu presto testemunho disso e testifico sobre tudo que foi falado. E faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês na nossa aula. Você quer falar, amor? Não, eu só disse amém, irmão. Desculpa. Tudo bem. Obrigada, imagina. Obrigada pela presença de todos vocês na nossa aula. E na semana que vem, nós ainda vamos continuar um pouco nesse tema. Nós vamos falar a nós permanecer puros. Eu vou colocar lá no grupo os temas semanais da nossa aula, para que vocês possam acompanhar e também estudarem no manual que eu já coloquei lá no grupo, tá bom? Se alguém entrou depois, eu vou dar uma olhada, a gente pode reenviar, tá? E eu quero, depois da aula que vem, eu já vou trazer para vocês uma proposta de uma atividade que eu quero fazer presencial lá no Instituto. Mas a gente vai combinar direitinho como vai se dar essa dinâmica. Mas vai ser bem legal, eu posso garantir para vocês. Vai ser bem instrutivo, bem divertido também, porque é legal quando a gente aprende se divertindo. E vai ser bom poder conhecer alguns de vocês pessoalmente. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E eu gostaria de pedir para o Amon orar para nós. Você pode orar, Amon? Com todo prazer. Muito obrigada. Você tirou foto nossa, Anderson? Vou tirar aqui rapidinho. Não saia. Tá. Não sai. Se vocês se sentirem confortáveis, abram a câmera para a gente ver o rostinho de vocês. Já no 3. Uhum. 3. Deixa eu ver se deu certo. Espera aí, rapidinho. Não saiam ainda. Só eu e você, Anderson. Com o nosso rosto aqui. Pronto, deu certo. Obrigado, pessoal. Gente, tenha um ótimo final de semana e a gente se vê na sexta-feira. Tchau.